Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a alguns instantes nós teremos início à sessão de número 67, que é sempre iniciada pelo pequeno expediente. Nós passaríamos depois à tribuna livre, mas hoje nós não temos inscritos para a tribuna livre. Passamos depois ao grande expediente, que tem hoje 11 itens. 3 são requerimentos de informação. Entre esses requerimentos de informação feitos pelos vereadores, nós temos informação a respeito de acidentes em cruzamento na Vila Endres. Entre os PLs, nós temos PLs aí do item 4 até o item 11, entre eles o 4684 de 2014. Quem apresentou na casa foi o vereador Ramos da Padaria, e ele quer fixar uma lei sobre, ele apresentou um projeto de lei sobre a fixação de cartazes, alertas sobre o uso de medicamentos, o uso irresponsável de medicamentos. Então, esse é o projeto de lei apresentado pelo vereador Ramos da Padaria, que quer que os hospitais, farmácias, drogarias tenham cartazes que falem sobre o uso irresponsável de medicamentos. A ordem do dia tem 14 itens e a gente traz como destaque para você, em primeira discussão e votação, o PL 4294 de 2014, apresentado pela Prefeitura, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e alimentação para médicos residentes participantes do programa de residência médica no município de Guarulhos. Então, esses são exemplos de itens que constam na pauta da sessão, que deve começar daqui a um minutinho. E você acompanha a nossa programação sempre pelo canal 7 ou 98 da NET, ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
iniciamos os nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra ao vereador Maurício Brinquinho. Com a palavra, vereador Samuel Vasconcelos. Nobre presidente, vereador Marcelo Seminaldo, mesa diretora, nobres pares, aos que nos assistem pela TV Câmara. Eu quero aproveitar o grande alcance que tem a TV Câmara e até mesmo os presentes para fazer uma advertência. A questão da segurança pública, não só na cidade de Guarulhos, mas no estado de São Paulo, acredito que nós podemos a qualificar como uma das piores no Brasil. E não é por culpa dos policiais militares ou policiais civis, que tanto se esforçam para trabalhar, para prestar um bom serviço, assim como os que trabalham na educação no estado de São Paulo, mas não têm logrado o êxito que a população precisa. E agora, para além dos crimes que são visíveis, aqueles que nós percebemos abertamente, nós estamos sendo vítimas de um crime que quase não aparece nas estatísticas do estado de São Paulo. E eu quero relatar porque aconteceu comigo hoje. Hoje eu recebi uma ligação de um dos meus filhos apavorado, porque haviam ligado no serviço da mãe da minha filha, dizendo que ela havia sido sequestrada, inclusive falando o nome dela. Disse: olha, estou aqui com fulano de tal e quero que entre em contato. E imediatamente houve um princípio de preocupação e ligaram para o meu filho, que me ligou, e rapidamente eu entrei em contato com a minha filha, que disse: não, pai, estou bem, estou trabalhando. E aí eu retornei a ligação para acalmar a família. Então, quero aproveitar para manifestar essa preocupação que nós devemos ter, e pedir àqueles que estão me ouvindo, assistindo, que transmitam aos seus familiares para ter esse cuidado. E aí, me chamou a atenção, porque dias atrás eu fui assaltado, lá no bairro do Marcos Freire, e levaram o meu celular, em pleno domingo, ali ao lado da escola Pimentas 7, 2 jovens me assaltaram, com arma em punho, e levaram o meu celular. E aí caiu a ficha que no celular eu tenho os telefones das minhas filhas, dos meus filhos, e lá consta a nomenclatura filha, filho. Então eu fiquei pensando que é de bom tom que nós passemos a ter mais cuidado, e ao dispor o nome dos nossos familiares nas agendas dos celulares, não colocá-los, ou colocar o grau de parentesco, colocar algum código, porque isso facilita que os malfeitores tenham essa percepção de quem são os nossos familiares e se utilizem do nome para fazer o que fizeram comigo e tem feito com muitas pessoas. Então, estou aproveitando esse expediente para alertar a população de Guarulhos para que tomem mais cuidado e não fiquem apavorados, porque de fato é uma situação muito difícil, principalmente quem já teve a infelicidade, como eu, de ter sofrido um sequestro. Então, é algo que eu não desejo para o meu melhor amigo. É uma situação muito difícil e ao receber uma notícia dessa, de fato nos atormenta. Então fica aqui o aviso e o pedido ao governador do estado de São Paulo para que invista um pouco mais ou muito mais na segurança pública, porque a coisa está difícil. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho.
Som ali na tribuna do meu lado esquerdo. Vai, o brinquinho vai para a direita agora, só um minutinho. Som. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde a todos os plenários, boa tarde a todos os colegas. Eu venho aqui na tribuna novamente para fazer uma denúncia em relação à falta completa de segurança do Estado em relação às consequências das queimadas de ônibus. É uma vergonha o que está acontecendo novamente. O cidadão está sendo totalmente prejudicado, o cidadão está sendo encarcerado dentro de casa, né, por tudo o que está acontecendo. Então, tem uma disputa entre criminosos policiais e quem está sofrendo com isso é o povo. O povo é que tem que se trancar dentro de casa. E antes que aconteça alguma maior tragédia, eu venho novamente pedir que o poder público, né, o governo do Estado, se coloque em prol dos trabalhadores, em prol dos cidadãos, e faça alguma coisa, haja contra a criminalidade. Porque novamente eu falo, cada ônibus queimado, além das vítimas, né, além da tentativa de assassinato direta de motoristas e cobradores e dos passageiros, é uma tentativa, é um ato terrorista. Porque se fosse colocar fogo em um avião, se fosse colocar fogo em um trem ou um metrô, era um ato terrorista. E dentro da legislação brasileira é considerado ato terrorista também uma queimada de ônibus. E nada é feito, é considerado vandalismo, ninguém é julgado, presidente. Ninguém não tem uma ação para achar os criminosos que estão fazendo isso. Enquanto isso, mais motoristas de ônibus, de caminhões, mais cobradores estão sendo lesados com isso. Já foi assassinado mais um motorista de caminhão por causa disso, né? Cada ônibus que é tirado da linha demora de 6 meses a 1 ano para ser reposto. A população perde, não coloca-se um ônibus de volta no lugar no mesmo dia. E não tem condições mais de eu deixar motoristas e cobradores rodando aqui em Guarulhos, indo para São Paulo, com perigo de morte. Então eu venho nessa tribuna fazer, além dessa denúncia, eu venho deixar claro que os sindicatos condutores, a semana que vem, está convocando os trabalhadores. Vamos fazer uma ampla discussão e vamos chamar a greve geral. Convoco, inclusive, meus companheiros sindicalistas, como o vereador Heleno, para nos apoiar nessa luta, Heleno. Porque não dá para o cobrador, para o motorista sair para a rua e ser assassinado. Porque quando coloca-se o fogo no ônibus, né, novamente pode acontecer do motorista, do cobrador não conseguir. Passageiros, mulheres com crianças no colo, mulheres grávidas, pessoas de idade, estão correndo sério risco de vida. E a gente não tem uma investigação no estado de São Paulo para procurar quem são os criminosos que estão fazendo isso. Então, em conversa já com os sindicatos condutores, e aí clamando com os outros sindicatos companheiros, nós vamos estar chamando uma discussão. A partir da semana que vem, se nós não tivermos, novamente nós estamos protocolando ofício junto a todas as secretarias, a Secretaria de Segurança do Estado, também a municipal, para que tenha alguma atitude contra isso. Nós fizemos o mesmo protocolo em julho deste ano, e até agora não fomos chamados sequer para ser ouvidos, sequer para fazer o levantamento de quantos ônibus foram queimados em Guarulhos, sequer para saber sobre as vítimas, como motoristas nossos, inclusive motorista mulher, que está internada até hoje, está começando a se recuperar agora, cobradores que foram afastados psicologicamente por causa do susto, por causa do medo, né? E nós não temos, hoje, essa madrugada, eu fui para uma das garagens, e os cobradores, os motoristas não queriam sair, com receio de não voltarem para suas casas. Essa briga não é nossa. Essa briga não é de condutor, essa briga não é de passageiro. Isso é uma falta de ação do Estado.
e que a gente vem aqui clamar novamente por isso. Vamos protocolar novamente o mesmo ofício, pedindo a segurança, e essa semana ainda, se não houver resposta da Secretaria de Segurança do Estado, os condutores de Guarulhos vão cruzar os braços. Enquanto não tiver segurança, não vai rodar ônibus nessa cidade. Com a palavra, vereador professor Auriel. Uma boa tarde aos vereadores, público presente, a imprensa. É importante dizer que ontem o deputado Alencar, juntamente com vários vereadores, eu também, fizemos uma reunião, uma audiência pública para tratar da questão da canalização do córrego que vem de Arujá, né? E passa aqui, chega até o aeroporto do Baquirivu. E aí a surpresa nossa, né? Tinha 14 anos que o governo do estado finalizou a canalização do córrego em Arujá. E a gente tem aqui na cidade de Guarulhos, fiquei por 7 anos como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente viu os investimentos para a cidade. Quando chegava aqui alguns asfaltos, todas as obras que vinham, a questão da canalização ali no Vila Nível, Novinho Brasil, só fazia a parte lá de São Paulo e a parte de Guarulhos esquecido. As estradas que vinham ali, estrada de Santa Isabel, que vem de Santa Isabel, essa estrada ela vem aqui passa atrás do shopping, que vem lá de Itaquaquecetuba. É muito engraçado, na divisa eles faziam toda a parte de recap da estrada. Quando chegava ali, vereadores, para quem não conhece, na divisa também parava a estrada. E tem feito, essas situações têm ocorrido na nossa cidade. Não só na questão, a audiência foi importante, falaram que vão fazer, vão gastar 1 bilhão e 400 milhões na obra que dizem que vai começar o segundo semestre do ano. O engenheiro que veio representando o DAE, o Giovanni, falou que vão iniciar o ano que vem. Nessas obras aí vai ter a questão de tirar algumas famílias, acho que é 2.100 famílias, que vão sair, vão ter os lugares vão ter os apartamentos que vão receber e tal. Uma obra importante para a nossa cidade, se for feita. Então, acho que a gente agora temos aqui 4 deputados da cidade, eu, o Alencar, o Gileno, o Jorge Wilson. Nós precisamos fazer essa cobrança lá, viu, Gileno? Para que as obras saiam para a cidade de Guarulhos. Porque independente do partido que governa a cidade, as pessoas vivem no estado de São Paulo. E nós precisamos fazer essa cobrança aqui, que é uma cobrança necessária, importante, é uma obra de grande importância para a cidade de Guarulhos, porque a cidade de Guarulhos, desde o governo do Almeida, do Almeida e do Eloy, antes do Almeida, nós liberamos algumas áreas, a prefeitura liberou algumas áreas para se construir os piscinões, inclusive ali no Parque Alvorada, viu, vereador Ramos? No Parque Alvorada, para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas que moram lá no Maria Dirce, ou mesmo lá no próprio Presidente Dutra. E por 14 anos também ficou esquecido, não foi feito um piscinão na cidade de Guarulhos. Então, nós precisamos, não só os deputados depois, mas a gente fazer as cobranças aí como vereadores, que também eu me considero vereador ainda dessa cidade, qual me orgulho muito, e a gente fazer essas cobranças, a gente ter mais intervenção lá, para conseguir mais recursos para a cidade de Guarulhos, porque é inadmissível uma cidade, segundo a maior cidade do estado de São Paulo, 8º PIB do país, receber menos recursos que a cidade de Biritiba-Mirim. Isso é uma vergonha, porque como a cidade é grande, tem muitos habitantes,
precisa de mais recursos para fazer as obras de infraestrutura que a nossa cidade necessita. Então, gente, porque o governo do estado até agora não fez o papel de casa que deveria fazer e retribuir aquilo que o povo de Guarulhos tem dado ao estado de São Paulo. Então, muito obrigado e conto com vocês também. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, vereadores, público presente. Em primeiro lugar, eu vi aqui atentamente o vereador Auriel falando sobre o governo do estado. Parabéns, deputado, vereador e deputado, né? Tenho certeza que o senhor vai trazer muito recurso para Guarulhos, como trouxe o deputado Alencar. É só entrar no site dele e ver do governo do estado quanto que ele conseguiu de recursos. E também, já aproveitando a sua fala, vereador Auriel, né, vou cobrar novamente aqui o nosso vereador, líder do governo, Samuel Vasconcelos, sobre a nossa emenda, né, da nossa cidade. Vamos pensar primeiro como vereadores, que não foi cumprida esse ano de 2014, vereador Heleno. Cadê a emenda dos vereadores? E nós estamos aqui discutindo o orçamento de 2015, quem sabe o senhor agora como deputado, conversa lá com o prefeito e fala para o prefeito, para a gente cobrar também no governo do estado, vamos fazer a nossa lição de casa, né? Vamos ter responsabilidade e vamos cumprir com os vereadores, né? Principalmente os vereadores do governo, né? Eu ainda sou da oposição, vereador Gilvan, vereador Geraldo, vereador Guti, mas nem o governo, o seu prefeito cumpre. Mas vamos seguir em frente. Isso aí a gente já sabe, né? Eu estou calejado de saber, né? Eu lembro até aqui da dona Maria, que já há um tempo atrás aí, já falou de alguns petistas, que são petistas de governo, né? Não são petistas que sofreram antes de chegar até o governo. Então, e aí a gente vê que se nem os petistas que sofreram estão sendo contemplados, imagina aqueles que chegaram agora para se agrupar. Agora, presidente, eu vi aqui ontem uma matéria no jornal Folha Metropolitana, onde o secretário adjunto de transportes, né, o Celso Masson, disse que vai ter que aumentar a passagem para R$ 3,67. Isso é um absurdo, senhor presidente. Baixou, depois das manifestações, de R$ 3,30 para R$ 3,00. Agora vai aumentar para R$ 3,67. R$ 3,67. Eu tenho certeza que esse aumento vai ocorrer não só na cidade de Guarulhos, mas em todas as cidades petistas do estado de São Paulo. Pode ter certeza que eles se reuniram e vão aumentar a passagem para R$ 3,67. E quero dizer uma coisa, Luiz Mato Grosso. Na realidade, vereador Gilvan, eles estão falando 3,67 para ver se o povo grita. Aí se o povo dá uma gritar, eles falam, não, resolvemos, conversamos melhor, fizemos um novo estudo, aí vai ser 3,50. Sabe, é uma pichincha, né? Mas aumentar 50 centavos é muito caro ainda. Posso dizer para vocês que não vai ser 3,67, vai ter 3,50, deve estar marcado isso daí. Agora, a cidade de Guarulhos não pode aceitar isso daí, não pode aceitar, porque o transporte é péssimo na cidade de Guarulhos. Os micreiros estão morrendo de fome, a situação hoje é lamentável. Eu quero saber aqui, quero perguntar para os vereadores do PT, o vereador Uriel que passou aqui agora nessa tribuna, né, o vereador Samuel Vasconcelos, ou qualquer um do PT que faz parte do governo, para me dizer quanto que está recebendo o micreiro hoje, se ele recebe o 100% dele. Quanto que recebe uma empresa de ônibus hoje? Eu quero que algum vereador me apresente aqui uma planilha, doutor Laércio Sandes, o senhor que é o homem da lei, né, um advogado conceituado, qual é a planilha de custos do transporte público dessa cidade? Então, presidente Samuel Vasconcelos, eu vou fazer o requerimento, estou adiantando a Vossa Excelência. Terça-feira, nós fazemos parte da Comissão de Transporte, eu, o senhor e o vereador Elmer, não estou vendo ele aqui na casa, né? Para chamar o Celso Masson aqui e ele vir com a planilha de custos do transporte público dessa cidade. Se ele vir com a planilha de custos do transporte dessa cidade, essa casa aqui pode até aprovar. Agora, se ele não vir, não estou dizendo aqui que os vereadores vão aprovar. Esse vereador será contra. Porque as manifestações não queriam esse aumento. Agora, a inflação de 3,50 ou de 3,67 é muito alta. Qual é a conta que a prefeitura fez para chegar nesse valor? Qual é a conta que a Secretaria de Transportes fez para chegar nesse valor? Porque o trabalhador que é informal, vereador
Eduardo Barreto? Ele tem que pagar o dinheiro ali, ele tem que comprar o bilhete único, né? O senhor que mora lá no Fortaleza, aquela estação do São João não aliviou em nada. Todo mundo queria a linha direta, do Fortaleza até o centro de Guarulhos. O próprio prefeito Eloy Pietá, que é do PT, disse que foi um tiro no pé do prefeito Almeida em pegar e fazer o bilhete único e fazer esses terminais. Foi um tiro no pé. E o trabalhador hoje, os permissionários, estão passando fome. Estão passando fome, essa é a verdade, né? Se alguém aqui também, eu quero aqui pedir para o nosso presidente Samuel Vasconcelos me mostrar uma planilha de algum micreiro, e se na comissão, vou chamar o Celso Masson, eu quero que ele me mostre como é que se paga o micreiro, e quanto que a empresa de ônibus recebe. E eu digo mais, teria que ser lançado no Diário Oficial, vereador Guti, quanto que paga para cada micreiro, com o prefixo de cada micreiro, quanto que paga para cada empresa de ônibus, quanto que a empresa de ônibus recebe por cada linha, e se a empresa de ônibus ela cumpre o Oslo. O que é o Oslo? O horário das 4 da manhã até as 11h30 da noite. Infelizmente a gente não tem isso, simplesmente eles querem colocar um valor depois das eleições para que a população pague. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilvan Passo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Primeiro, quero ser aí solidário ao vereador Samuel, pelo momento delicado a qual ele passou, que a gente realmente não deseja isso para ninguém. A violência realmente tem tomado conta da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas, da mesma forma que o vereador Brinquinho falou, se nós fazermos aqui uma frente de trabalho para tentar sensibilizarmos aqueles que realmente têm o poder de mexer na lei, que é a Câmara dos Deputados, vereador Heleno, da Câmara dos Deputados Federais, de realmente lá em Brasília apresentarem projetos para quando alguém mudar a legislação, doutor, para quando alguém que foi pego apedrejando um ônibus, vereador, pastor João Barbosa, que ele é levado para uma delegacia, que ele foi pego quebrando um ônibus, pondo fogo num carro, o delegado vai deixar ele ali por 2 horas, vereador Daniel Soares, e depois ele é dispensado, porque não tem uma lei específica para puni-lo. Então eu acho que a coisa ela é muito mais séria. Eu acho que a lei tem que mudar lá em cima, porque a impunidade que impera no nosso país, como nós vimos aqui na segunda-feira, um companheiro militante do PSDB, sindicalista, foi assassinado brutalmente. Sabe por quê, vereador Mato Grosso? Porque hoje tirar a vida de alguém, ninguém tem medo. Sabe por quê? Porque a lei não vai punir. Vai ter investigações, vão ser feitas investigações, vereador Eduardo Barreto, e vai ficar aí mesmo. E aí eu digo nós, não estou dizendo aqui como vereador, mas como munícipe, nós vamos ficar refém até quando disso? Quando é que alguém em Brasília vai ter coragem, sendo oposição, sendo governo, de gritar e dizer, vamos dar um basta para isso, vamos continuar vendo ônibus sendo incendiado, carros sendo incendiado, agências bancárias sendo apedrejadas e ninguém faz nada? Não, vereador doutor Alexandre, alguma coisa tem que ser feito, e nós temos que chamar essa responsabilidade de todos nós, porque tem que ter um basta. Enquanto não for revisto a lei, vai continuar, vereadora Dona Maria, nós assistindo essas barbáries que nós temos visto, vereador Heleno, e nada é feito. Então quero ser solidário sim ao pronunciamento do vereador Maurício Brinquinho, do vereador Samuel Vasconcelos. Quanto ao pronunciamento do nobre vereador Auriel, bem já disse aqui o nosso líder, vereador Romildo Santos, nos preocupa alguma coisa, vereador, que nós vamos votar um orçamento que veio para cá, está sendo discutido a LDO aqui nesta casa, pasmem, que todas as secretarias, 95%, está caindo o dinheiro, vereador Eduardo Barreto. Por exemplo, a Secretaria de Esportes, eu assistindo ontem, é um orçamento de 22 milhões, quando 18 milhões só é para a folha de pagamento, doutor Laércio. E aí? Como é que vai ser feito?
Aí se vem nesta tribuna e ele esquece de dizer que eu não tenho carta aqui para defender nenhum prefeito, mas que esse prefeito tem tido diálogo com o governador do estado. Diferente do antigo, que era assim o Baquirivu, era para ter feito uma canalização até uma determinada área, a qual ele não aceitou e não sentou numa mesa para negociar. Já o atual prefeito, ele tem sim tido a humildade de discutir cidade, independente de partido, para o melhor para esta cidade. Então as coisas, quando são ditas nessa tribuna, não pode ser dita pela metade, tem que ser dito por inteiro. Dizer que a nossa cidade recebe menos investimento do que Biritiba Mirim, com todo o respeito, só de emendas parlamentares, até do Partido dos Trabalhadores, já foi maior. Então isso não confere. Torço para que quando o deputado, o vereador Auriel, chegar como deputado estadual, ele faça diferente. Ele não olhe, vereador Eduardo Barreto, partido, mas ele olhe que uma cidade, uma população, votou nele para ele ser um representante desta cidade. E sim, para concluir, senhor presidente, e sim, junto ao governador, requerendo melhorias para a nossa cidade. Como eu desejo boa sorte ao vereador Gileno, que também foi eleito deputado estadual, ao deputado Jorge Wilson também, porque até agora os representantes que nós tivemos dessa cidade não se preocuparam com isso. E ele sabe que ele foi vítima de acusações aqui para que ele não fosse eleito deputado. Talvez ele também esqueceu disso. Que hoje no seu pronunciamento, a primeira defesa que ele fez foi do deputado. Já concluindo, senhor presidente. Que esse deputado não queria que ele se elegesse. Estava com medo, porque talvez ele vai ser diferente lá. Mas pasmem que ele já começa a defender o companheiro de partido. Mas depois a gente continua falando. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Marisa de Sá. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi para fazer uso da palavra hoje, porque ontem nós realizamos nessa casa um filme da Procuradoria da Mulher, e quando nós fomos embora, chegamos na região do Pimentas, nos deparamos com uma sensação de pavor naquela região. Foi queimado um ônibus lá na região, no bairro do Jardim Brasil, e as pessoas que chegaram, a gente teve que arrumar carro, arrumar transporte para levar as pessoas até as suas casas, porque simplesmente não tinha ônibus no terminal para que as pessoas pudessem se dirigir até as suas casas. Então, acho que esse é um tema que Guarulhos precisa discutir. Guarulhos tem uma qualidade de segurança péssima. Nosso governo do estado, Geraldo Alckmin, precisa olhar com mais atenção para a nossa cidade. Eu acho que está muito complicada. O vereador Brinquinho falou aqui da questão dos ônibus. Eu acho que isso é uma questão muito séria. As pessoas da população com medo, as pessoas que trabalham na polícia militar, as famílias aterrorizadas, com medo. Então, acho que Guarulhos precisa cobrar essa questão da segurança. A gente sabe que a responsabilidade da segurança é do governo do estado e precisa ser visto melhor essa questão. Guarulhos é uma cidade que tem quase 1.300.000 habitantes. A gente tem uma única delegacia seccional que fica desse lado da cidade. A gente tem uma cidade cortada por rodovias, como a Dutra e a Ayrton Senna, e o Pimentas está do outro lado da cidade. Então, eu participei de uma reunião, junto com o deputado Alencar, que a gente foi pela Procuradoria da Mulher, para cobrar a ampliação das delegacias da mulher aqui na cidade. Então, nós participamos dessa reunião. A delegacia da mulher, nós temos apenas uma delegacia. Pelo tamanho da cidade, a gente deveria ter muito mais, porque a cada 70.000 habitantes deveria ter uma delegacia. Funciona de segunda a sexta e só no horário comercial. Então, no primeiro momento, a nossa cobrança junto ao delegado-geral era que fosse implementada mais uma delegacia da mulher na região do Pimentas. Então, na reunião nos foi falado até da possibilidade de criar uma seccional a mais. Por quê? Porque Guarulhos, justamente, é uma cidade grande e a gente tem uma seccional só que atende Guarulhos, Itaquá e Arujá. Então, acho que agora é a hora da gente utilizar a tribuna, utilizar aí
todos os vereadores dessa casa engrossarem essa luta, para que a gente possa fazer uma luta que a segurança dessa cidade melhore. Eu acho que não dá para a população viver em clima de pânico, de terror, de chegar antes das 11 horas da noite, descer num terminal de ônibus e não ter um transporte simplesmente porque está todo mundo apavorado, porque foram queimados ônibus na cidade. Então, acho que está todo mundo com medo, não é só a população, a própria polícia militar também com medo, suas famílias, né, assustadas com tudo que vem acontecendo. Então, acho que deixar aqui registrado nessa casa o nosso protesto, o nosso repúdio, a nossa cobrança, né, do governo do Estado de São Paulo, que olhe melhor para o Guarulhos e que a gente possa ampliar, né, o corpo da segurança da cidade como um todo. A gente, quando cobrou a questão da delegacia da mulher, o que a gente ouviu na reunião, olha, nós não temos funcionários suficientes, não tem delegadas para a gente implantar uma delegacia a mais. Eu acho que, se não tem, que faça um concurso, que contrate pessoas para exercer as funções. Agora, o que não dá é para a população viver essa sensação de pânico, de pavor. Eu recebi num grupo de WhatsApp, era minuto em minuto, até meia-noite e meia a gente estava recebendo foto de ônibus queimado, de pessoas que morreram. Então, coisas assim pavorosas, que eu pedi, olha, por favor, não me mandem essas fotos, porque é assim um horror. A gente não sabe nem se realmente aquelas pessoas morreram aquele dia ou se foram outros dias. Mas é uma sensação de insegurança que a nossa cidade está vivendo. Então, quero aqui, em parceria com os demais vereadores dessa casa, de todos os partidos, cobrar do governo do Estado uma posição. Eu acho que não pode se banalizar. Queimou mais um ônibus. Foi lá no Pimenta. Será que se esse ônibus que foi queimado fosse aqui no Maia, não teria providências mais firmes? Porque está sendo lá na periferia, continua tudo por isso mesmo. Então, são jovens assassinados, é a polícia aterrorizada, suas famílias com medo e a população como um todo com medo dessa violência que a gente tem na sociedade. Então, o governador do Estado de São Paulo, vereadores dessa casa, todo o corpo da prefeitura, acho que a gente tem que se mobilizar para cobrar mais segurança para a nossa cidade. Chega dessa sensação de terror. É óbvio que os motoristas, os cobradores recolhem. Por quê? Porque estão com medo da violência. Então, acho que a população de Guarulhos está sofrendo e nós temos que nos organizar para fazer alguma coisa. Não pode ficar assim, e não é porque é na região do Pimentas, que é considerado periferia da cidade, que não precisa ter providências. Então, faço aqui o apelo a todos desta casa para que a gente possa tomar alguma providência, inclusive a questão da comissão dessa Casa de Segurança Pública, que eu acho que tinha que ajudar a discutir esse assunto, que a gente pudesse encaminhar melhor essa questão na cidade, porque está muito grave. Decorrido o tempo regimental, dou por encerrada essa parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde não há nenhum orador inscrito. Dou por encerrada essa parte da sessão. Passemos ao grande expediente. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 64ª sessão ordinária de 13 de novembro de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 19ª sessão extraordinária de 14 de novembro de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Encontram-se sobre a mesa os pedidos formulados pela Executiva Municipal, solicitando prorrogação de prazo para responder os seguintes requerimentos. 4311 de 2014, de autoria do vereador Romildo Santos, que solicita informações referentes aos valores arrecadados nos últimos 5 anos com multa de trânsito no município de Guarulhos. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aceito o pedido, comunique-se. Projeto 43, requerimento 4313 de 2014, de autoria do vereador Romildo Santos, que solicita informações sobre os agentes de fiscalização e as aplicações de multas de trânsito na Avenida Otávio Braga de Mesquita nos últimos 12 meses. Em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aceito o pedido com o voto contrário do vereador Romildo Santos. Quase infarta, o vereador Gilvan Passos, quase infarta ali. Vereador Gilvan Passos, contrariamente. Tá? Com o voto contrário do vereador Gilvan Passos. Aceito o pedido, comunique-se. Solicito aos interessados em integrar a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público, criada pela Resolução 428, que formalize a participação através de termo de adesão que deverá conter os princípios a serem defendidos e os compromissos a serem observados, conforme previsto no artigo 1º da resolução. O vereador Maurício Brinquinho coordenará os trabalhos da Frente Parlamentar durante sua implementação, conforme disposto no artigo 2º. Esta presidência aguardará por 30 dias a adesão dos parlamentares, sendo que ao final desse prazo será publicado no Diário Oficial do município os nomes dos integrantes conforme determinado pelo parágrafo 4º e 5º do artigo 1º da resolução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Pela liderança do PCdoB, presidente. Com a palavra, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos assistindo. Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando também. Bom, presidente, nobres pares, ontem, mais um dia de trabalho, fazendo algumas visitas a alguns moradores do bairro onde eu resido, Jardim Fortaleza, e numa dessas duas visitas se tratavam de duas pessoas com problemas de saúde. Um amigo meu que fez uma cirurgia para retirar alguns nódulos cancerígenos da garganta, e outro, um senhor que ele pediu para não se identificar, mas que no último dia 5 sofreu um infarto, sendo levado à UPA São João, posteriormente ao Estela Maris. Mas, senhores, o que me chamou a atenção e o que me deixou bastante pensativo foi a maneira que esse senhor, vamos colocar o nome de senhor José, podemos dizer assim, que não é esse o nome dele. Mas o senhor José me chamou lá no comércio dele, sentei, tomamos um café, e ele começou a narrar como que se deu esse infarto. Claro que todos aqui sabem, dor no peito, tal, chamou um vizinho e foi levado rapidamente à UPA do Jardim São João. UPA esse que eu já fiz umas 3 visitas surpresas lá, vereador Gilvan Passos. Umas 3 visitas surpresas. Por algumas vezes as pessoas me ligando, dizendo que o atendimento demorado, pessoas passando das 4 da tarde até as 11 da noite sem atendimento. E fui fazer o meu papel de vereador, que também é fiscalizar nossos órgãos públicos. Dentro do nosso município nós temos essa prerrogativa. Pois bem, mas dá a César o que é de César, como já diz na palavra, e ele elogiou eloquentemente o tratamento que ele teve no UPA, da maneira que foi tratado, da maneira que correram com ele, quando de pronto perceberam que ele estava tendo ali um infarto, e foi levado ao Hospital Estela Maris. E lá, presidente, esse homem dizia para mim, emocionado, senhoras e senhores, emocionado, dizendo que ali no Hospital Estela Maris, as enfermeiras não tinham nem material para trabalhar. Uma emprestando tesoura para outra, uma ajudando a outra com material humano, porque material físico, material de trabalho não tinha. E ali ele discorria sobre os dias que ele ficou no Estela Maris. Falando, Gilvan, falando da preocupação das enfermeiras em limpar com bastante cautela o chão, as camas, vereador Heleno Metalúrgico. E esse homem narrando ali o esforço daquelas enfermeiras, dos profissionais do Estela Maris. Então, em mais uma visita à UPA, conversando lá com alguns funcionários, me falaram que aquele hospital está sobrecarregado por alguns problemas que está passando também o hospital geral da nossa cidade. Hospital esse onde nasceu meu filho e onde morreu meu pai. Eu trago esse problema aqui
para a nossa casa para dizer que quando a água está batendo na porta, a gente tem que aprender a nadar, né? Porque hoje estamos vereadores, amanhã não poderemos estar mais. E nós vamos precisar do UPA, nós vamos precisar do Hospital Geral, nós vamos precisar do Estela Maris. E nós não podemos emperrar nossos principais serviços, serviços esses triviais, como saúde, como já foi discutido aqui, segurança pública. Não podemos emperrar por algumas questões partidárias, por algumas questões que nos levam a deixar o interesse popular por um interesse partidário. O interesse do povo deve vir adiante dos partidos, vereador. Porque vivemos numa democracia. Democracia essa formados por seus representantes que devem ser democráticos. Devem ser republicanos, vereador. Porque se esses representantes não forem republicanos, não merecem ocupar o cargo que estão. E ficam nessas mazelas, nessas picuinhas. Ah, em Guarulhos é partido tal, o Estado é partido tal, pelo 151, presidente. Com a palavra, vereador. E ficam colocando questões partidárias adiante do que realmente é importante, que é a questão, a vontade popular, as necessidades populares. E isso o povo morrendo em fila de hospital, dentro de ônibus queimado, ou mesmo até às vezes no ponto de ônibus esperando, porque nem ônibus passa às vezes. E vereadores da Comissão de Saúde da nossa casa, vereador Alexandre Dentista, vereador Laércio Pereira, Toninho da Farmácia, contem comigo também para os esforços de vocês. Porque Heráclito já dizia, vereadores, que ninguém desce duas vezes a mesma água, ou o mesmo rio. O homem também muda, e as águas não são as mesmas. Então esses novos esforços que vocês estão fazendo, pode ser por um problema antigo, que é o Hospital Estela Maris, mas são novos esforços, podendo assim trazer novos resultados. Então gostaria de parabenizar vocês pelo empenho e gostaria de estender esse comunicado a vocês. Que esse senhor, falando ainda para mim, presidente, esbaforido ali por estar com pouco tempo de ter sofrido um infarto, pedindo pelo amor de Deus, para não deixar se encerrar as atividades do Hospital Estela Maris. Então, vereadores, apesar de não ser da comissão ao qual os senhores pertencem, sou um vereador de Guarulhos também preocupado com essa causa e me coloco totalmente à disposição para ajudar no que for preciso. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para comunicar a Vossa Excelência que, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estaremos convocando os membros, como Vossa Excelência faz parte, bem como o vereador Lamé, para uma extraordinária, nas terça-feira, às 9h30. Estamos aqui comunicando Vossa Excelência para que a gente possa dar continuidade nos trabalhos. Eu, complementando a minha questão de ordem que o senhor me permitiu, eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, lamentavelmente, eu venho aqui a esta tribuna, eu gostaria que o nobre vereador doutor Alexandre, que é presidente da Comissão de Saúde, que observasse bem o que eu vou falar, com bastante pesar. O IML da nossa cidade foi uma conquista. Em 1976 foi implantado o IML aqui, através do então prefeito Valdomiro Pompeu. Conseguiu, junto ao governo do estado, Marquinhos, trazer esta prestação de serviço aqui. E hoje eu sinto que nós estamos na iminência de perder esse serviço, que é do estado de São Paulo, que se encontra ali no cemitério pelo 151, senhor presidente. No cemitério da Vila Rio, que quando se implantou o IML aqui, era feito tanto SVO
como IML pelos legistas. E havia um convênio do município que os médicos legistas faziam o óbito de morte, que é o SVO de morte natural, e morte violenta pelo IML. E havia duplo vínculo. Tanto os funcionários do IML são funcionários da prefeitura, que trabalha em períodos diferentes, fazendo verificação de óbito, e também fazendo pelo IML quando trata-se de morte violenta. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Eu acho que nós temos que ter, inclusive a comissão, começar a verificar, porque nós temos no comando, que deveria ser da parte de logística, tomando conta da logística, ou seja, transporte, equipamentos e outros. Senhor líder Samuel, eu estou vendo uma inversão de valores e o desrespeito com os profissionais médicos que prestam serviço ali. Eu ouso a dizer que tem médico ali que ajudou a implantar o IML e hoje está sendo desrespeitado. E esta casa não pode ser omissa, porque eu estou vendo e já escutei que não querem o IML aqui, que procure outro local. É uma inversão muito grande. O IML presta serviço à população de Guarulhos. Hoje, implantando, não é permitido um corpo que entra no IML para fazer a verificação de óbito e o trabalho deles, eles verificam que não foi morte natural. O que ocorre? O próprio médico legista que também presta serviço ali, ele vai ter que interromper o trabalho, se não tiver o serviço de IML, comunicar a delegacia, aguardar o legista quando tiver de plantão, e a família lá vai ficar aguardando. Para concluir, vereador. Como líder do PR, senhor presidente. Com a palavra para a liderança do PR, vereador. É lamentável o que nós estamos presenciando nesta cidade, o desrespeito pela nossa população. No momento mais difícil, a família está ali aguardando seu ente querido, que acaba de perder, e ao verificar, observou que não foi morte natural. O legista, por não estar naquele momento está prestando serviço pela prefeitura no SVO, não poderá executar o serviço como legista, agilizando um serviço da cidade, porque terá que aguardar o legista, quer dizer, sutura novamente o corpo e fica lá aguardando, e a família fica lá 1, 2, 3, o dia inteiro. E se nós perdermos esse serviço, esse corpo será que ser transferido para outra cidade. É uma brincadeira o que está acontecendo. Sem falar em assédio moral, nobres vereadores, que está ocorrendo pela falta de respeito pelo profissional através da sua chefia, usando termos agressivos diante de um profissional que trabalha há mais de 38 anos. Eu vou dizer uma coisa, senhores vereadores, nós vamos ter que verificar isso de perto, porque em 1976 Guarulhos conquistou o serviço, porque antes eram feitos fora da cidade, ficavam dias para liberar o corpo, e você vê a ansiedade dos familiares. Eu quero dizer que esta casa não pode se calar diante de tal agressividade. E eu peço aqui
a Comissão de Saúde que faça uma vistoria no IML da nossa cidade, do serviço, de que forma que está sendo tratado. Hoje nós aqui na expectativa de esperar uma inovação para que seja agilizado, cada vez mais melhorando e dando um atendimento à altura, eu estou vendo que nós estamos retrocedendo. Então, fica aqui a minha indignação com relação ao serviço de pessoas à frente, despreparada. Aliás, deveria fazer uma reciclagem na estrutura pública com relação a algumas chefias nomeadas, que deveria conhecer primeiramente a 1429. A pessoa tem que se conscientizar que quando ele assume o serviço público, ele entra como servidor público. É uma palavra forte, servidor público, servir ao público. As pessoas entram e se posicionam como, aliás, se posiciona acima do bem e do mal e acha que é o todo-poderoso. Eu cansei de ver, nobres vereadores, eu vou para 45 anos dentro da estrutura pública, eu sou oriundo do funcionalismo. Através do serviço prestado, eu fui conduzido a esta casa. E a gente luta para que o serviço público ele venha a melhorar. Que as pessoas que estão ali dentro sabem que os patrões, todos nossos, é a população. E nós temos que procurar alternativa para agilizar, para modernizar. E não existe esse espírito por algumas pessoas, que muito me surpreende, que está à frente de um serviço, tomando conta de profissionais da saúde, sendo que não é, ele não tem especificação para isso. E dizer mais, eu me ouso a dizer, o desrespeito que teve para o nosso amigo, não amigo só do Paulo Sérgio, não, amigo de todos nós. Dr. Roberto Vaz tem que ser respeitado. É o médico mais antigo dali de dentro, é o médico que ajudou a implantar o IML. E não pode ser tratado como um qualquer, não. Inclusive sofreu ameaça até de agressão. Tenho certeza que todos nós aqui um dia precisamos, e estamos sempre precisando, e eles ali sempre prontos a nos servir. E foi taxado, doutor Alexandre, porque o médico que estava de plantão, ele teve um problema de ordem de saúde, responsável que é, ligou para doutor Roberto, se pudesse fazer o plantão dele. De pronto, doutor Roberto foi e fez o plantão dele. Quase apanhou por ter feito isso, que não deveria. Não deveria. Que a determinação da chefia, área da saúde, vereador Gilvan, área da saúde, são pessoas dedicadas. Nós precisamos agir mais. Nós precisamos agir mais. Quem está vindo falar aqui é quem sempre subiu nesta tribuna para defender o governo. Mas eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar. Tem que haver providência. Já estive conversando com o senhor prefeito. Estou aguardando uma resposta há 30 dias. Deveria ser tomada a providência de imediato. Quando nós levamos, para finalizar, nobres vereadores, para finalizar, quando nós levamos uma demanda, alguma denúncia, esta casa, ao chefe maior do executivo, de pronto ele não tem que acreditar, ele tem que verificar.
se é verdadeiro ou não e tomar as providências. Então, dizer a minha preocupação, só para finalizar, senhor presidente, vereador. a cidade não pode perder esse serviço, não. Porque se continuar a colocar picuinha, não é o município que segura, porque a IML é do Estado. Eles tiram daqui e a nossa população vai ter que fazer o serviço de IML fora da nossa cidade. Então fica aqui o registrado nos anais desta casa o descontentamento do vereador Paulo Sérgio e pedindo urgentemente providências. Não vou me calar, enquanto não haver providências, eu vou retornar essa tribuna e vou estar denunciando. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Pelo Brinquedo. artigo 151. Com a palavra. Eu vim para complementar um pouco o que eu estava dizendo, porque a vereadora Marisa de Sá lembrou bem que ontem, depois da queima de um ônibus, começou os ônibus a recolherem mais cedo. Mas a partir das 18 horas de ontem, os ônibus já estavam sendo recolhidos. Eram 20 horas ontem, exatamente às 8 horas da noite, e já tinham quase 85% da frota dentro das garagens. As linhas municipais, estudantes, trabalhadores que esticaram até mais tarde, Gilvan, não conseguiram chegar em casa. Estavam com problema de condução. E aí vem um outro caso que eu já falei na semana passada, e quero lembrar aqui mais um pouquinho, que com tudo isso a gente tem outros agravantes, né? Que é a questão do transporte público na cidade, com a questão do BRT, um ônibus de 19 metros, com 180 passageiros, e sofrer um caso desse de incêndio, como vai fazer para todos os passageiros saírem de dentro do carro? Mulher grávida, mulher com criança de colo, pessoas de idade, pessoas com problemas de locomoção, do bom pezão. E aí é uma outra preocupação, o ônibus não tem a velocidade adequada, não vai ter lugar para fazer a sua manobra, e estamos colocando aí um ônibus de 19 metros, com 180 passageiros para ser utilizado, e numa crise dessa de insegurança. Também gostaria aqui de agradecer o vereador Gilvan Passos por ter lembrado do nosso companheiro Osano Pereira da Silva, presidente do Sindicato dos Papeleiros, dos papeleiros de Guarulhos, que foi brutalmente assassinado, né? E eu gostaria de pedir aqui para o presidente um minuto de silêncio em memória do presidente Osano Pereira da Silva, que um sindicalista aqui que foi assassinado. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Eu acho que já concedemos um minuto de silêncio na última sessão, vereador. Foi? Então me desculpa, eu não... Desculpa. Item primeiro, senhor secretário, para leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento 4679/2014. Informações sobre a existência de projeto para a implantação de uma rua atrás do condomínio Fato Sports no Jardim Rossi. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Leitura, discussão e votação no requerimento 4680/2014. Informações referentes aos acidentes ocorridos no cruzamento das ruas Endres com Carlos Ferreira Endres. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 4686/2014. Informações referentes aos acidentes ocorridos no cruzamento das ruas Endres e Brasileira. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe. Item quarto. Leitura e deliberação do projeto de lei 4674/2014. Dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som instalados em veículos automotores estacionados. Autor, vereador Lamé. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicita aos vereadores que se dirijam aos terminais para o voto eletrônico.
vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador professor Jesus, vereadora professora Marisa de Sá. Encerrada a votação, consideradas as comissões, pela ordem, vereador Lameco. Para justificar, presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer aqui aos vereadores pela deliberação do projeto da nossa autoria, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som instalados em veículos automotivos estacionados nas vias públicas, nas ruas, nas praças. Na verdade, esse projeto é oriundo de uma reivindicação do comando da Polícia Militar, aqui do 15º Batalhão, que nos alertaram que estão recebendo muitas denúncias sobre pessoas que nos finais de semana, vereador Heleno, essas pessoas nos finais de semana tomam as praças, ruas sem saída, ou vias públicas, vamos dizer assim, residenciais, e promovem grandes festas, né? E colocam os carros para tocar o som. E, na verdade, em muitos lugares, muitas pessoas doentes, recém-nascidos, pessoas que têm problemas sonoros, acabam sendo prejudicados. E as pessoas começam as festas, geralmente, depois das 11 da noite e vão até 7 da manhã. Vereador João Barbosa, eu fui testemunhar uma festa dessas que acontece ali no sítio dos Morros, perto do SESI, ali no Cocaia. E de fato, o pessoal me chamou às 3 da manhã e de fato, mais de 10 carros, todos tocando sons, fecharam a rua e, além disso, além da poluição sonora, o consumo de bebidas alcoólicas, de drogas, enfim, de muitas coisas ilegais e prejudiciais à sociedade em geral. Mas o mais penalizado é o cidadão que mora ali, né? Teve uma senhora que teve um problema de saúde e precisava ser socorrida, só que o pessoal em si instalou, colocaram os carros, colocaram as pessoas, estavam na porta da casa dela. Imagine, o pessoal do SAMU teve que levar a maca até a casa da mulher, carregar ela na maca, andar 100 metros para chegar na viatura. Portanto, nosso projeto é no sentido de realmente devolver a tranquilidade aos moradores. Eu acho que as pessoas que querem fazer festas, tem lugares apropriados, tem salões, tem espaços que podem ser destinados para essa finalidade. E não ruas residenciais, onde pessoas, justamente nos finais de semana, procuram descansar e dormir um pouco mais. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Caros colegas, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara. Justificar o voto? Pelo 151, desculpe. Tá ok, qual a palavra? Mais alguém vai justificar o voto? Não, né? Qual a palavra, vereador? Obrigado. Boa tarde a todos. Caros colegas, a questão de algum tempo atrás já foi questionado nessa tribuna a situação das correspondências da casa, que quando encaminhada para os munícipes,
muitas dessas correspondências, apesar do endereço estar extremamente correto, certo? Elas têm sido devolvidas. Uma quantidade, poderia estimar, em torno de 10%. Isso ocorre com as cartas que o meu escritório do mandato encaminha, e da mesma forma acredito que aconteça com os demais vereadores dessa casa. Eu fiz um requerimento formalizando a presidência da casa para que tomasse uma providência junto aos Correios. E tem uma reunião marcada com a gerência do Correios no próximo dia 3, às 9 horas. Então eu gostaria de estender o convite a todos os vereadores que se sentem prejudicados, porque eu acho que o prejuízo não é meu, é da cidade, é da Câmara, porque é dinheiro público que está envolvido, e especialmente a Comissão do Consumidor, se tiver interesse, para que venhamos participar com o Correio, na reunião dessa próxima quarta-feira, às 9 horas, aqui na casa, para buscar uma solução, porque está muito vergonhoso. O endereço está extremamente correto, com o número novo, e as cartas são devolvidas pelo número inexistente, ou seja, está havendo falha dos funcionários dos Correios, então nós precisamos buscar uma providência ao bem dos nossos interesses. Então eu gostaria de contar com os demais interessados. Obrigado. Item 5º, senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 4676/2014. Disciplina a ação de motociclistas e motocicletas a serviço das empresas de entrega rápida no município. Autor, vereador Ramos da Padaria. Consulto a casa, se o presente projeto haver deliberação. Solicito aos vereadores que girem o terminal para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador professor Samuel Vasconcelos. Encerrada a votação, considerado as comissões item 6º, senhor secretário, retirado da pauta pelo autor. Item 7º, senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 4678/2014. Obrigatoriedade de fixação de cartazes nas agências bancárias da vedação de negar ou restringir ao público em geral atendimento de serviços por meios convencionais, inclusive guichês de caixa. Autor, vereador Ramos da Padaria. Consulto a casa, se o presente projeto haver deliberação. Solicito aos senhores vereadores tiro terminado para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Pezão, vereador Emer Japonês, vereador Gileno, vereador Guti, vereador professor Auriel, vereador professora Maria de Sá, vereador Romildo Santos. Sim, presidente. Vereador Romildo Santos vota sim. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra, vereador? Para justificar. Qual a palavra? Vereador Geraldo Celestino. Justificar a ausência, vereador Geraldo Celestino. Registrado, vereador. E tem compromisso partidário, ele falou.
Item 8º foi retirado da pauta pelo autor. Item 9º, senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 4684/2014. A fixação de cartaz alertando sobre os perigos de automedicação em todas as farmácias, drogarias, hospitais e unidades de saúde localizadas no município. Autor, vereador Ramos da Padaria. Consulto à casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que o terminal para o voto eletrônico. Vereador Americana, vereador Dona Maria, vereador Elmer Japonês, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, do professor Ariel, vereadora Verinha Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Pela ordem, vereador Toninho da Farmácia. Para justificar. Com a Votei palavra. não, porque já existe já esse projeto, já é norma já da Anvisa e Civisa, já o cartaz já tem que ter nas drogarias já. Obrigado. Item 10, senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 4688/2014. Dispõe sobre a alteração da lei 4645 de 21 de setembro de 1994. Autora, Prefeitura. Consulto a casa para o projeto de objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que o terminal para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Alexandre Dentista, vereador Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 11, senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 4689/2014. Dispõe sobre desafetação e autorização para alienação de área pública situada na Avenida 7 de Setembro, bairro de Vila Galvão, mediante concorrência pública. Autora, Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Encaminhar com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu vi esse projeto da Prefeitura e me chamou a atenção, né, pela localização na Vila Galvão, na 7 de setembro, senhor presidente. E pelo que eu estou vendo aqui no projeto, né, uma área de 166 metros e 42, né, avaliada em R$163 mil. Agora, vereadores, o que eu não estou entendendo aqui é que falou que está acertando parte dessa área pública, né, vereador Gucci, e tem uma parte da área de 87 metros e 74 dessa área que já está em poder de alguém. Não diz quem e não diz como esses 87 metros foram parar com essa pessoa da área pública. Então, senhor presidente, esse vereador vai votar contra, né? Nossa comissão da SDU deve passar na nossa comissão, né? Isso aqui me causa estranheza, me lembra o caso da Rosa Branca, que até hoje não foi deliberado ainda por nenhuma comissão, porque o proprietário
não apresentou os documentos e há várias irregularidades. Então, eu estou deixando registrado aqui na casa e para os vereadores também, que essa área aqui de 87 metros, aqui o projeto da Prefeitura está incompleto. A Prefeitura teria que mandar uma planilha, um documento, uma certidão, ou dizer como que essa pessoa que está possuidor dessa área pública, como ele conseguiu esses 87 metros. Para que depois a gente possa discutir nas comissões se a Prefeitura vai repassar para ele e se não tem que ter licitação também, porque pode ter outras pessoas interessadas no local. Não é simplesmente passar por uma pessoa que já é possuidor. Senão, daqui a pouco, todo mundo vai estar tomando posse de área pública e fica muito fácil. E eu vou ver também o valor, tem uma planilha do valor, ver se realmente é isso. Então, eu votarei contra e vou analisar com a comissão, eu, a Verinha, o vereador Gileno, e tenho certeza que também o Mato Grosso, Geraldo Celestino, a Comissão de Obras, né, e Finanças e Orçamento. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor vereador tira terminal para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Eno Metalúrgico, vereador Alexandre Dentista, vereador Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador professor Auriel, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, considerado as comissões item, não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Do item 1º ao item 9º, eles restam prejudicados por falta de parecer. Item 10, senhor secretário, para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4.206/2014. Autoriza o município de Guarulhos a integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras, AICE. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito ao senhor vereador de terminar para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Pezão, vereador Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Pastor Anistaldo, vereador professor Auriel, vereador Romildo Santos, vereador Toninho Magalhães, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item 11, senhor secretário, para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3663/2000. Só um minuto, secretário, só um minuto. Não tem informação aqui. Do item 11. O 11 resta prejudicado por falta de parecer. Vamos ao item 12. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4294/2014. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e alimentação para médicos residentes participantes do programa de residência médica no município de Guarulhos e dá outras providências. Autora, Prefeitura.
Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores tiro terminal para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Lércio Sandes, vereadora Dona Maria, vereador Amer Japonês, vereador Gileno, vereador Brinquinho, vereador Pastor Anistaldo, vereador Professor Auriel. Vereadora Dona Maria vota sim. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima... Para justificar, senhor presidente. Com a palavra para justificar o voto, vereador professor Rômulo Ornano. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me abstive aí a votação aí, porque eu não entendi, porque a prefeitura está dando ajuda financeira aos médicos residentes que vêm fazer residência médica aqui na cidade de Guarulhos. Mas a informação que eu tenho, né, que esses médicos, esses residentes, eles são provenientes de universidade privada. Isto significa que são filhos de famílias abastadas, gente rico, salve uma exceção ou outra. Então, a prefeitura pagar para rico morar aqui, aí pasme, né? Eu acho que talvez seja um incentivo para que esses estudantes venham, ou estudante de residência médica, venha aqui para a cidade fazer essa residência. Mas, de princípio, que eu não consegui entender quem são esses estudantes de residência médica, quem são esses, né? Qual a origem desses estudantes? Que se for proveniente de universidades privadas, aí não dá, né? É isso aí, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Xanadu. Justificar o voto. Com a palavra. Nobre vereador Rômulo, são duas situações. Primeiro, já existe um auxílio para os residentes do governo federal de aproximadamente R$2.300. Esse auxílio da Prefeitura de Guarulhos de R$600 é uma forma não só de ajudar os residentes, e sim de atrair novos residentes para a cidade de Guarulhos. Então, se o senhor está falando de R$600 do governo municipal, já existe um auxílio do governo federal de aproximadamente R$2.300 para residentes. Então, é apenas uma forma para atrair novos residentes para a nossa cidade, para poder cobrir essas longas filas que nós temos nos hospitais. Inclusive, é um projeto muito importante do prefeito Almeida e da secretaria do secretário Caserman. Eu gostaria de parabenizá-lo, por isso que a Comissão de Saúde foi favorável a esse projeto. Parabéns pela prefeitura. Item 13, senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de resolução 3448/2013. Institui a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores tiro terminal para o voto eletrônico.
vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Amer Japonês, vereador Gilena, vereador Lércio Pereira, vereador Maurício Brinquinho, vereador Pastor Anistaldo, vereador professor Auriel, vereador professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado, baixe-se a resolução. Pela ordem, vereador Guti. Para justificar o voto. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, ocupo a tribuna apenas por 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, não vou utilizar todo o meu tempo, para agradecer a todos os vereadores que foram sensíveis e votaram favoravelmente à causa animal. A partir de agora, a gente conseguiu a aprovação, então teremos uma frente em defesa dos animais aqui na casa. Todos aqueles vereadores que se sentirem confortáveis e gostarem da causa, por favor, nos ajude, façam parte dessa frente. Realmente temos muitos protetores aqui na cidade, onde esses protetores fazem as ações por si só e não tem uma coordenação, não tem uma junção dos trabalhos. E tem muita coisa a se avançar aqui na cidade, como, por exemplo, a questão do hospital veterinário público através de convênios, como que eu falei hoje na audiência pública, do ingresso dos animais domésticos nos parques públicos, enfim, vários e vários problemas que a gente pode ajudar a resolver. Então essa frente nada mais é do que um estreitamento do diálogo entre a população e o Poder Executivo e Legislativo. Então eu agradeço de coração a todos aqueles que se manifestaram e votaram favoravelmente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Justificar. Samuel. Com a palavra. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Guti e também os vereadores que foram sensíveis, porque há necessidade, de fato, nós criarmos a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, porque há um grupo mobilizado na cidade. Que bom que essa é uma pauta positiva. A cidade de Guarulhos hoje tem um grande número de voluntários. Posso, como exemplo, citar a Regina, lá do SECAP, e outras pessoas que têm praticado a solidariedade, não só contra o ser humano, mas contra em benefício dos animais. Então, é necessário e nós vamos estar acompanhando de perto, já me coloco à disposição e quero pedir aos vereadores que apoiem esta causa, porque só assim o poder público vai poder fazer ainda mais, além do que já tem feito, pelos animais da nossa cidade. Obrigado. E tem 14... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pela liderança do PSDB, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, o que me traz aqui, falar pela liderança, eu estou vendo alguns projetos, senhor presidente, passando por essa casa, e tem no item 4º, hoje da deliberação, tem um projeto de lei 3198/2014, senhor presidente, onde o Executivo Municipal procede à alienação de bem público municipal mediante doação ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Uma área de 24.416 metros quadrados no bairro dos Morros, para Minha Casa Minha Vida. Senhor presidente, eu queria aqui, senhor presidente, eu não me lembro de projetos dessa envergadura pela Prefeitura e nem sendo mandado para essa casa. Essa casa aprovou, há alguns meses atrás, deu a total liberdade, vamos dizer assim, para a Prefeitura, através de um outro projeto, referente ao FAR. Agora, senhor presidente, todos precisam de moradia. O que me causa estranheza, senhor presidente, nesse projeto, diz que é da Vila Flora, uma compensação, mas não fala o valor que foi pago dessa compensação da Vila Flora. Outra coisa, essa é uma situação, mas para a gente estudar esses casos novos que estão acontecendo aqui, doutor Lércio Santos, vereador Gileno,
deputado Gileno também, é o seguinte, como vai ser o procedimento, senhor presidente? Eu queria até fazer um requerimento depois com outros vereadores aqui. A Caixa Econômica Federal, ela vai fazer o financiamento. Vai ter uma licitação para que a construtora possa dar o valor que será viável para o município, ou será que a prefeitura ela vai indicar a construtora para poder fazer esse empreendimento, ou esses prédios, esses apartamentos, sem que passe por essa casa? Então, me causa muita preocupação, senhor presidente, um projeto desse, porque pode vir muitos mais ainda. E aí está vindo muito projeto para essa casa, para desafetar a área particular e passar para uma pessoa física ou para empresas fazerem empreendimento. Agora, depois de passado para a empresa e alienado para a Caixa Econômica, nós não vamos poder voltar atrás. Agora, senhor presidente, uma simples construção, por exemplo, como é aquela do Bela Vista, da favela do Bela Vista, que hoje está se urbanizando, a OAS está atrasada há bastante tempo. Já é para ter entregue aqueles apartamentos da favela do Bela Vista em 2013 ou 2012, se não falar a memória. E aí a gente vê que vamos passar por uma empresa que pode começar uma obra e parar essa obra. Quais serão as sanções, vereador Barreto? Então, qual é a empresa que foi contratada para fazer o Minha Casa Minha Vida? Porque primeiro tem que ser contratado no escritório de arquitetura. Esse escritório de arquitetura, ele recebe 3% do valor do Minha Casa Minha Vida, sobre o projeto. E aí ainda tem o VGV, que é a devolução do valor. Essa devolução vai para quem? Vai para o município ou vai para a construtora? Então, senhor presidente, a gente tem que analisar direitinho cada caso que vem para essa casa, e às vezes a gente fica naquela ansiedade de deliberar um projeto pelas comissões, mas a gente precisa de mais e mais informações. Eu sei que todo mundo está no anseio, hoje teve poucas coisas para deliberar, até a população pergunta, mas as coisas não andam na Câmara Municipal? Não é que não andam na Câmara Municipal, nós temos responsabilidades, para depois, quem vai responder no Ministério Público, doutor Alexandre? Somos nós. Nós vamos deixar de ser vereador e vamos ter que responder por algo que nós assinamos, aprovamos, deliberamos, sancionamos, aqui pela Câmara, depois vai para o prefeito, e aí como é que fica? Então aqui é um projeto, uma área de 24 mil metros, eu não tenho esse projeto na mão. Eu acho que esse projeto devia até vir aqui para a Casa de Leis dos vereadores, senhor presidente? Porque, se eu não me engano, a cada 10 mil metros quadrados, você pode fazer 300 apartamentos, o que diz a lei, sem elevador, com 5 andares. Uma área de 24 mil metros, então, possivelmente, nós podemos fazer 600 apartamentos. Agora, quem serão as pessoas contempladas? Senhor presidente, eu queria saber também, senhor presidente, qual é a lista, qual é o critério na Secretaria de Habitação das pessoas que vão ser contempladas? Porque nós precisamos asfaltar uma rua lá no Primavera e a gente não consegue asfaltar a rua porque ele precisa tirar 4 casas. A habitação não tem como colocar essas pessoas lá. Mas, vereador Samuel Vasconcelos, paga-se um valor absurdo, eu não sei nem quantos milhões, de aluguel social. E o governo acaba assumindo isso. Eu sei que a iniciativa é boa, pessoas não morrem quando tem chuva, as pessoas morrem quando moram no barranco. Por um segundo, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado. Pessoas morrem, mas está na hora de a gente agilizar sim a Minha Casa Minha Vida, mas com responsabilidade. Porque muitas pessoas me perguntam por que parou as inscrições na Secretaria de Habitação de Moradia Popular. Nós temos mais de 140 mil pessoas, 140 mil famílias inscritas na Secretaria de Habitação. Agora aqui, pelo tamanho da área, são 600 famílias. Pode ter mais uma outra área, mais 300, mais 400, mais 500. Mas como que é o cronograma disso? Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas? São aquelas que vão ser retiradas de uma comunidade hoje? São aquelas que estão morando na favela? São aquelas que estão na beira do rio? São aquelas que estão aonde? Eu acho que, senhor presidente, vou até fazer um requerimento aqui pela tribuna, mas eu vou pedir para a minha assessoria já fazer esse requerimento para saber a lista das pessoas que estão na espera do Minha Casa Minha Vida em Guarulhos, Porque hoje eu sei que não tem verba para isso, mas a gente precisa acompanhar direitinho, eu não sei quem é da comissão de habitação dessa casa, vereador Heleno, mas saber quem são as pessoas que estão com mais dificuldade e ver também a lista de pessoas que estão recebendo o aluguel social da cidade de Guarulhos. A gente
né, cruzar essas informações e poder acompanhar de mais próximo, que é o nosso dever, nossa obrigação, nossa responsabilidade como vereadores, é saber o que está acontecendo, que são milhões que vão ser liberados da Caixa Econômica, e a Prefeitura simplesmente manda um projeto aqui, não tem nome de ninguém, não tem o nome da empresa, não fala como é que foi, né? Não sei qual é a construtora, não sei qual é a empresa de arquitetura. Tem muita coisa aqui pendente para a gente saber. Senhor presidente, não vou ocupar mais o tempo, né, que já está terminando a sessão, mas eu queria deixar registrado aqui, para que todos nós pensemos nisso, e aí sim diminuir o déficit habitacional. Todo mundo reclama de invasão na cidade de Guarulhos, mas a gente precisa fazer alguma coisa com coerência para que poder acabar com, né, essa falta de moradia. Obrigado, senhor presidente. E, pela ordem, vereador. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, hoje foi veiculado uma matéria no Guarulhos Hoje pelo jornalista Lessa e que me preocupa demais, né? E nenhum vereador aqui comentou, mas eu sei que a maioria leu e me preocupa muito a questão do desaparecimento de alguns computadores da Secretaria do Meio Ambiente. E isso eu já falei aqui outra vez, outra oportunidade, há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, que tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu agora esse fim de semana. Então, reiteradamente, você ter furtado, roubado, enfim, eu não tive acesso, não sei exatamente como foi. Mas o fato é, pela segunda vez, em menos de 6 meses, desaparece computadores da Secretaria do Meio Ambiente. Aí não me parece simplesmente um crime de valores, para conseguir valores. Aí me começa a suscitar algumas coisas na cabeça que não simplesmente um crime de furto ou de roubo. Então é complicado, como é que uma secretaria daquela não tem monitoramento de câmeras, não tem funcionário para controle de acesso, não tem segurança? É inadmissível isso. Então alguma coisa pode estar acontecendo. Não tem uma explicação lógica. Entram e levam apenas computadores. É complicado, senhores vereadores. Então, senhor presidente, eu gostaria, se possível, se o senhor permitir, que remetesse à Prefeitura indagações dessa casa referente ao que aconteceu nesse fim de semana quanto ao desaparecimento dos computadores e para que eles detalhassem realmente o que foi levado, o que foi perdido, os arquivos digitais, enfim. Se Vossa Excelência pudesse deferir o meu pedido, eu agradeceria. Senão, obviamente, teria que fazer um requerimento por papel, mas se Vossa Excelência puder remeter, eu agradeço. Infelizmente, não posso fazer de ofício, faz o requerimento e encaminha a Prefeitura. Item 14, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 1015/2014. Institui o programa Dona de Casa Cidadã. Substitutivo aprovado alterou para o programa Rede Mulher Cidadã. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador professor Jesus. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Estamos em votação, vereador. Eu gostaria, senhor presidente, eu tentei pelo sistema eletrônico aqui, mas eu não fui feliz. Eu não consegui configurar o meu voto. Então eu peço a Vossa Excelência que consigne meu voto, sim. Consignar meu voto, sim. O senhor poderia vereador reconsiderar? Vereador Paulo Sérgio vota sim, é isso? Pois não. O terminal está com problema, vereador? Eu não consegui configurar, entendeu, no sistema eletrônico ali do... Eu vou pedir para dar uma olhadinha no terminal. Obrigado. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção
Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Encerrada há poucos instantes a sessão dessa quinta-feira. Você que acompanhou viu que os vereadores falaram bastante sobre violência na cidade. Alguns vereadores subirão à tribuna para falar sobre um ônibus que foi queimado ontem no bairro dos Pimentas. Com relação à votação, todos os itens da pauta, a pauta foi votada inteira a pauta foi votada pelos vereadores na tarde de hoje. Então todos os itens do grande expediente da ordem do dia foram deliberados pela Casa. Você que está acompanhando a nossa programação essa semana viu que pelas manhãs também tem transmissão ao vivo da TV Câmara com as audiências públicas da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então amanhã a gente volta com a programação ao vivo, hoje ainda tem programação da TV Câmara, mas amanhã a gente volta ao vivo a partir das 8 da manhã com mais transmissão de audiência pública para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.